Hoje eu quero meditar com a igreja sobre se livrar da opressão. Há muita gente oprimida, muita gente oprimida. Pastor, tem como se livrar? Tem, amém, queridos? Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 7. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 7. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai te ajudar a se livrar da opressão. Todos acharam o texto? Quem não achou, observa aí que os irmãos já postou aí. Eclesiastes 7, versículo 7 diz assim: a opressão transforma o sábio em tolo. O que a opressão faz? Transforma o sábio num tolo. Olha que coisa terrível. E o suborno corrompe o coração. O suborno corrompe o coração. Versículo 8. O fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Quem tem paciência aqui? Não minta, é pecado. Eu nem vou erguer mais minha mão, porque tem hora que eu não tenho muito. Baixaram rapidinho, né? Você tem paciência? Às vezes, né? Mas olha o conselho aí, hein? Vamos seguir. Versículo 9. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito. Não deixa a ira ser muito rápida sobre a sua vida e sobre o seu espírito. Pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. A ira se aloja no íntimo dos tolos. Quem quer se livrar de tudo isso? Então hoje é uma noite de libertação. Amém, queridos? Hoje é uma noite de libertação. Vamos orar. Senhor, lida a tua palavra. Agora, Pai, no nome de Jesus, eu me submeto ao Espírito Santo. A igreja do Senhor, por mais preparado que o coração do homem esteja, ele é falho, o do Senhor é perfeito. Ministra, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós lemos apenas 3 versinhos do texto dessa noite, no livro de Eclesiastes. Esse livro de Eclesiastes, ele foi escrito pelo maior sábio. Jesus disse que antes dele não houve igual, e nem depois dele haveria alguém com tamanha sabedoria como a sabedoria de Salomão. Esse livro, ele foi escrito nos últimos anos da vida de Salomão. Salomão era um rei, filho de Davi. Ele herdou o trono do pai. Salomão nasceu no trono, foi criado no trono, assim, no palácio, né? Melhor, ele nasceu no palácio, foi criado no palácio, e depois ele herdou o trono de seu pai Davi. Como ele ouviu os conselhos de seu pai, seguiu as orientações, Salomão, tudo no início, ele começou a buscar a Deus. E ele se envolveu fortemente com Deus. Tanto é que você vai estudar, você vai ver que de noite o Senhor aparece para Salomão. E o Senhor fala com ele. E ele pediu para o Senhor
sabedoria. Ele não pediu poder, não pediu riqueza, não pediu fama. Mas ele fez uma oração, ele disse assim: Senhor, me dê sabedoria para mim governar o teu povo. E Deus deu sabedoria para ele. Então ele herdou essa sabedoria de Deus. Mas todo homem é homem. Por que eu estou falando essa frase? Por mais sábio que seja, ele continua sendo homem. Por mais fogo que o homem tem no coração, ou qualquer chama acesa de avivamento, ele continua sendo homem. A humanidade de ninguém desaparece. Jesus andou sobre as águas, aquietou o vento, aquietou o mar, mas sentiu sede, sentiu fome, sentiu sozinho, sentiu dor. Se fosse da vontade do Pai, afastaria até o cálice, mas pediu para o Pai cumprir. Por quê? Porque ele era humano. Por mais espiritual que seja, ninguém perde a sua humanidade. Amém, irmãos? Ninguém perde a sua humanidade. Então Salomão, com toda a sua sabedoria, ele deixou a sua alma se apegar às coisas dessa vida. Puxa, o homem mais sábio teve uma experiência tão linda, tão envolvente, mas ele não viveu uma vida sobre vigilância. E ele deixou sua alma se apegar às vaidades. E na sua jornada, as vaidades foi tomando conta do coração dele. E ele se afastou da vontade de Deus. Salomão fez muita coisa que desagradou o Senhor. Os irmãos sabem que ele foi um cara que ele teve 1000 mulheres, né? Você é bem-aventurado, você tem só uma. Salomão teve 1000. Misericórdia, você imagina 1000 litros de shampoo. Está reclamando de um só? Imagina 1000 litros de perfume, tamanho que era essa penteadeira. Nem isso usa mais, né? Você imagina? Misericórdia, Jesus. Mas esse homem teve, eu considero ele um herói. Amém, meus irmãos homens? Tá vendo? E é verdade, meus irmãos. Mas glória a Deus. Vamos lá. Esse homem se envolveu com mulheres pagãs. Mulheres pagãs trouxeram ouro, trouxeram prata, enriqueceram o palácio dele, trouxe riquezas para ele. E o coração dele foi se envaidecendo. E as vaidades foi tomando conta dele. Queridos irmãos, a vaidade ela é muito perigosa. O Salmo diz que o cidadão do céu não entrega a sua alma à vaidade. E nós precisamos tomar cuidado com as vaidades. Nós precisamos tomar cuidado, porque as vaidades, elas trazem orgulho. E orgulho é o pecado original. E o orgulho, ele pode trazer transtorno para a própria pessoa, pode trazer prejuízo na família, prejuízo na sociedade. Aonde você passar, o orgulho é uma coisa má. Sim ou não? Então cuidado. Vigia teu coração. Salomão, ele tinha que prosseguir a sua vida com humildade. Mas ele não vigiou. E o que aconteceu com ele? No decorrer dos anos, meus irmãos, a velhice chegou. E ele escreveu esse livro na sua velhice. Esse livro de Eclesiastes, ele está na velhice dele. Então, se você for ler Eclesiastes, eu te convido essa semana, você lê Eclesiastes. Você vai aprender bastante coisa com esse livro.
Ele vai falar do tempo, ele vai falar da velhice, ele vai falar da morte, e a palavra que ele mais vai usar nesse livro chama vaidade. Tudo que é feito debaixo do sol, ele vai falar, e ele vai falar sobre a vaidade. Por quê? Porque ele está velho. Ele olha para trás, ele vê um currículo. Qual é o currículo que ele está vendo? O currículo da vida dele. Olha, eu fui vaidoso, eu não precisava de ter feito isso, eu não precisava ter feito aquilo, eu não precisava ter feito aquilo. Olha, quanta coisa eu fiz sem necessidade. E ele vai dizer, tudo é vaidade. Então ele vai usar muito essa palavra, vaidade. Salomão, ele está velho e ele se sente agora meio que oprimido. Ele não está feliz, ele não está alegre, ele está meio com a alma quase que depressiva. Esse livro vai mostrar isso para a pessoa. Muito bem. E esse capítulo aqui, ele fala o quê? O versículo de número 7. Ele fala exatamente isso. A opressão transforma o sábio em tolo. Ele era sábio, mas agora ele viu as tolices que ele fez. Existe um provérbio aí que as pessoas falam, quem não errou nessa vida, né? Já ouviu isso? Tem alguns que não só ouviu como falou. Muito bem. Salomão, ele fala, a opressão transforma o sábio em tolo. E ele se sentiu às vezes oprimido. Nossa geração, agora eu quero falar da nossa geração. Nossa geração tem pessoas inteligentes, tem pessoas capazes. Nós estamos na era digital, informática, a era que a gente, meus irmãos, tem tudo com mais facilidade. A gente tem acesso a tudo. Tem acesso a tudo com facilidade. Por quê? Porque existe uma grande sabedoria hoje imperando sobre a terra. Porém, é muito importante você olhar com um olhar e observar. Com toda essa tecnologia, com todo esse avanço, há muitas famílias oprimidas. Você vê criança oprimida. Celular, internet. Crianças mergulhadas num celular, não sabe tomar uma decisão, não sabe o que é a vida. E os pais dão assim para a criança distrair. Filho, esse negocinho aí. E muitos pais, às vezes, são relapso, nem observa o que o filho, a filha está fazendo. A criança que não sabe discernir nada. Essa geração tem crianças oprimidas. Essa geração tem jovens oprimidos por tantas coisas que rola na internet. Irmãos, toma cuidado. Toma cuidado. Essa semana, alguém pegou toda a cópia do meu filho, pegou o número do celular, fez tudo e mandou uma mensagem lá. Ô pai, te amo. Meu filho fala isso. Pai, dá para o senhor mandar um pix para mim? Claro, meu filho, eu também te amo. E nós foi conversando. E nós foi conversando.
Terminei a conversa dizendo assim: filho, eu estou tão feliz com você. Eu te amo tanto e você realmente merece um Pix maior do que você está pedindo. Filho, o teu pai quer te parabenizar. Você passou no concurso da Polícia Federal. Meu filho não falou mais comigo. Olha, ele me falou, só falou mais um palavrão. Eu vou fechar os olhos, eu vou falar. Seu arrombado. E tchau. Não conversou mais comigo. Acabou o amor. É isso, irmãos. Eu estava em Rio Preto com um amigo no corredor do hospital. Ele tinha feito a cirurgia, colocado 2 próteses. E eu estava com ele, e meu celular recebendo mensagem. Eu falei, meu Deus, segunda-feira, 7h da manhã. Aí encaminhei o amigo ali, aí sentei e abri. Aí apareceu a foto, tudo certinho, do outro filho. Isso há uns 4 meses atrás. Pai, passa tanto aí para mim que eu preciso. E de fato meu filho tinha feito uma compra de um celular. Falei, filho, pede esse celular aí para mim, depois o pai passa um Pix para você. E o valor que a pessoa estava me pedindo era exatamente aquele. Aí eu peguei o celular 2 vezes na mão para fazer, porque tudo era exatamente. Eu falei, não, daqui a pouco eu vou embora, chegar lá eu dou esse dinheiro pessoalmente, acreditando. Você está tão envolvido com um monte de coisa, meu irmão, dentro de um corredor do hospital, cuidando de um amigo, você está tão envolvido, que você... Aí eu falei, filho, então você passa o teu Pix aí, manda o teu Pix para mim, depois o pai vai mandar. Conclusão, eu deixei o amigo ali e voltei para o carro. A hora que eu sentei no carro, eu peguei o celular, eu falei, não vou mandar. Aí fiquei ali orando, falei, não vou mandar. Aí meu amigo terminou, fui lá pegar ele. Cheguei em casa, era 12:00 e pouco. Ô filho, você está me pedindo aquele negócio lá? Eu vou pagar você pessoalmente. Que negócio, pai? Não pedi nada para o senhor. Eu falei, isso aqui, ó. Ele falou, não, pai, isso aí não é eu, não. Irmãos, o celular dele, o número, tudo. Ele falou, não, pai, não pedi isso, nada disso, não é eu, não. Daqui, vamos já denunciar e bloquear. Então, por 2 vezes, sabe, meu irmão? Por 2 vezes. O que eu quero dizer? Por que eu estou contando isso aqui? Isso aqui deve chegar direto para você. Direto chega a mensagem, alguém gastou tantos mil reais no teu CPF. O problema é dele, o meu CPF está aqui. Entendeu? Eu não dou nem resposta. Então, a nossa geração, ela é uma geração muito má. Ela é uma geração violenta, ela é uma geração artificial, ela é uma geração digital, ela é uma geração sem alma, ela é uma geração sem coração, é uma geração, querido, que não quer nem saber, se apresenta como anjo, como pai, como amor, como figura das estrelas, né? Das flores, para falar a verdade, é o capeta. Você entendeu? Então, eu quero chamar a atenção nessa noite, que essa geração, às vezes ela aparenta feliz, mas ela é uma geração triste. É uma geração que tira fotos e fotos e fotos. Olha aqui para mim. Olha para mim, gente.
Entendeu? E está lá. Será que é tudo verdade? O cara está arrebentado, está ferrado. Entendeu? Está com a mulher por aqui. Está com o marido engasgado. E está sorrindo. Nossa geração é uma geração oprimida. Precisa de libertação, irmãos. E a libertação, ela precisa ser buscada. Salomão, ele fala da opressão na geração dele. A própria riqueza oprimiu ele. As próprias visitas de tantas riquezas que chegou, deixou Salomão oprimido. Quantas pessoas ficam oprimidas de tanta oferta que chega todo dia no celularzinho dele, no seu campo de trabalho, na janelinha do trabalho, na pasta da oferta. Todo dia chega, é tentador, sim ou não? É tentador. Por isso, querido, que nós precisamos crescer no entendimento que nossa alma, ela precisa estar vigilante, nosso espírito precisa ser vigilante e tomar cuidado com as ofertas, as seduções que te oprimem, sedução que te deixa oprimido. Toma cuidado, jovem. Antes de existir a internet, eu vou falar uma besteira aqui para vocês, mas não esquenta a cabeça não, vai dar certo. E eu recebi uma ligação quando tinha aquele celular, o tijolão comprido. Quem lembra daquele celularzão comprido assim? As pessoas ligavam. Aí um dia uma mulher ligou. Quer fazer sexo comigo por telefone? Eu falei, não quer não, é muito ruim. Quer não, daqui a pouco eu tenho minha esposa, eu faço com ela. Tchau. E não tinha imagem na época do tijolão, né? E hoje? E aí, irmão? Como é que é? Então, você tem que ser inteligente, querido. Você tem que estar na frente. Amém? Você tem que ser inteligente. E a gente vai atendendo todo dia você vai atendendo. Você vê as famílias sendo prejudicadas. Você vê pai de família, mãe de família, jovens, adolescente, criança, pessoas idosas. Tem pessoas idosas que dizem assim, eu não vou ter celular porque eu tenho medo. Eu tenho medo de clicar num lugar errado aí. Não, calma, não é assim. Queridos, então essa geração, de uma certa forma, ela é oprimida. E nós precisamos nos libertar dessa opressão. Amém, queridos? A pessoa oprimida, a opressão gera nela, querido, a perca da paz interior. Muitas vezes as pessoas perdem a paz interior. É muita coisa, é muita informação, a pessoa perde a paz interior, ela se sente esmagada, ela se sente oprimida. As pessoas, elas gastam muito tempo, elas ficam, em certos momentos, depressivas, de tanto ver coisas ruins. E a imagem, querido, ela tem uma facilidade muito maior de penetrar no ser humano do que a voz audível. A captação da imagem, ela tem uma ação maior do que a voz audível. Então, para nós que somos pregadores, escuta isso aqui, pregadores, professores, é até desleal a nossa luta. Porque enquanto eu prego para você 40 minutos, um sermão, que você vai carregar para a semana inteira,
você vai ver a internet quantas horas por dia. Agora, o que é que você vai ouvir na internet? O que é que você vai ver na internet? O que será que você vai colocar, dar os seus ouvidos e os seus olhos? Jesus ensinou a gente, se os teus olhos te prejudicam, arranca. Se a tua mão te prejudica, arranca. Se o teu pé te prejudica, arranca. Tira. Mas você tem capacidade para tirar? Não, pastor. O desejo é maior. A minha vontade é maior do que o meu domínio. Toma cuidado. Toma cuidado. Você pode fracassar. Hoje, queridos, está rolando na internet tantos joguinhos. E eu tenho atendido várias pessoas. Eu tenho uma pessoa que tem até negócio comigo, mora numa propriedade, e essa pessoa foi tão prejudicada, perdeu tanta coisa, sabe, nesses joguinhos. Tem homens perdendo casamento. Isso é sério. Tem pessoas perdendo aquilo que você ganhou com o teu suor. E o que a palavra de Deus ensina? A palavra de Deus ensina: não gasteis o vosso dinheiro com aquilo que não é pão. Não gastais aquilo que você ganha com o suor do teu rosto com aquilo que não é pão para você, com aquilo que não supre a tua vida. Pão é suprimento, aquilo que não supre a tua vida, você não tem que ficar jogando coisa fora, correto, irmãos? Então, de tudo que se deva guardar, a palavra de Deus diz: guarda o teu coração. Cuidado com esses joguinhos, cuidado com essa pornografia. Ô, meu irmão, cuidado. Cuidado com os vícios da vida. Isso te prejudica. Muito bem. As pessoas, elas ficam tão oprimidas, com tanta oferta e tantas coisas que rolam, que o diabo tira proveito disso. Irmão, se existir alguém que quer te ver para baixo, derrotado, frustrado, com as suas frustrações, e você vê tanta coisa rolando e diz: nossa, por que eu vejo tanta coisa rolando e eu não... Parece que eu não consigo. Irmão, tem muita coisa que é artificial. Tem muita gente rodando em carro novinho aí, mas deve praticamente 3/4 do que anda. Correndo risco de ser tomada a qualquer momento. Mas está na foto, sim ou não? Está lá na foto. Tem muita gente vendendo uma imagem falsa. Cuidado, queridos. Em nome de Jesus, para pregar essa palavra para você, eu orei praticamente a tarde toda. A gente, como pastor, tem a função de orientar, de mostrar dentro da visão bíblica o que é saúde para as famílias e o que é destrutivo. Meu querido irmão, muitas pessoas estão oprimidas, depressivas, por causa de vícios. Agora, Deus quer te libertar disso? Sim. Jesus quer também te libertar disso. Deus quer que você tenha uma vida produtiva. Jesus pode fazer isso? Pode. Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. Lá em Mateus 28, a palavra de Deus mostra
que Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele pode te ajudar? Pode. A palavra de Deus fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. O que é poder? Capacidade. Amém, meu irmão? Poder, unção, é capacidade. E como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E ele é o próprio Deus. No seu ministério terreno, ele curou, libertou, transformou água em vinho. Ele teve poder sobre toda a gravidade. Ele teve poder, meus irmãos, sobre toda a atmosfera. Jesus tem poder. Agora, ele morreu na cruz, e na cruz ele quebrou a maldição, na cruz ele cravou o pecado, na cruz ele cravou a opressão, na cruz ele venceu todo o pecado da humanidade, na cruz ele venceu todos os demônios, na cruz ele venceu todos os principados, na cruz ele pegou todo o inferno e derrotou todo o inferno com as suas orgias. Ele pregou tudo na cruz e declarou: está tudo consumado, está feito. Agora, como ele fez tudo isso, o Espírito Santo estava com ele, ele venceu tudo isso. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 8, vai dizer assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o... Foi o diabo que rebelou no céu. Foi o diabo que se transformou em serpente, enganou a Eva. Foi o diabo que encantou os olhos dela, e ela, por descuidar da palavra de Deus, por descuidar da ordem do Senhor, ela colocou os olhos no fruto e o ouvido na voz do diabo. Ei! Ela colocou os olhos e ela deu o ouvido. Agora para. Pecador igual nós é. Nossa carne tem um instinto. Tem ou não tem? Quem é macho aqui? Quando eu falar quem é macho, tem que levantar as duas mãos correndo, irmão. Entendeu? Instinto físico, carne, natural. É hormônio. O nosso corpo tem uma grande parte dele é hormônio. Graças a Deus por esses instintos. Amém? Pelas coisas certas. Claro. Agora presta atenção numa coisa. A Bíblia ensina a gente ter domínio. Você precisa ter domínio sobre teus instintos. Tenha domínio. O negócio aparece lá na tela. Olha aqui, gente, aparece lá, ó. Na tela. Não vai aparecer o cão de Zorba lá. Oiê. Aparece lá. Não aparece um trem lá sem dente, caindo. Não, o negócio vem pintadinho. Aí eu sei que esses instintos, sangue de Jesus tem poder. Você entendeu, irmão? Então, vigia. Vigia, homem, mulher, vigia, guarda o teu coração, cuidado. Então a Eva,
ela não devia ter dado o ouvido. E ela também não deveria firmar os olhos no fruto. Ela deveria manter a visão no que Deus ensinou, os ouvidos no que Deus falou. É o que a igreja precisa fazer. Quem é a igreja do Senhor? Então você tem que fazer isso, firmar. E nossa geração, querido, muitas vezes ela é pisoteada pelo inimigo. Agora a igreja ela é do Senhor Jesus. Ela não é de pastor nenhum, não. Pastor é trabalhador do reino. Pastor é servo. Agora a igreja ela é do Senhor Jesus. Porque a igreja ela foi comprada com o sangue do Senhor Jesus. A igreja ela é a noiva de Cristo. E Cristo não quer ver a sua noiva olhando para coisas estranhas. Amém, pessoal? Ele não quer. Ele ama a sua igreja, ele ama a sua noiva. Por essa igreja, Jesus entregou por ela na cruz. Por essa igreja, Jesus sofreu por ela. Por essa igreja, Jesus doou a vida, que é você. Agora, o que custa para a igreja se crucificar? O que custa para a igreja agora amortecer as obras da sua carne, controlar os seus hormônios e dizer: o Senhor, o meu corpo, a minha alma e o meu espírito glorifica a Ti, meu Pai. Está entendendo? O teu corpo é o quê? Santuário. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Está lá em Coríntios. A palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, irmãos, o que você anda fazendo? Não culpe a Deus. O diabo te tenta, mas ele não pega o teu dedo e põe lá. Você não está possesso, você não está endemoniado, entendeu? Não é o diabo não pega o teu dedinho e leva. Entendeu? Isso é sério, queridos. Olha, o diabo ele peca desde o princípio. 1 João 3,8. Mas a Bíblia mostrando que ele peca e ele fez pecar desde o princípio, no mesmo versículo de 1 João 3,8, a parte B vai dizer: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, para te fazer o quê? Um vencedor, um filho de Deus, um remido. Amém, querido irmão? Para isso se manifestou o Filho de Deus. Então encoraja a sua fé nessa noite. Vai falar o versículo 9 de 1 João, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Então você nasceu de Deus, teu coração conhece a palavra. Agora, se você é nascido de Deus, você tem que se alimentar das coisas de Deus. Não é só de pão que vive o homem, é da palavra. Louvor, adoração. Querido, nós devemos preencher o nosso coração de tudo aquilo que é bom, amém? Olha, nós devemos preencher a nossa alma de tudo aquilo que é bom. Está na palavra de Deus, tudo que é bom, tudo que é puro, nisso pensai. Tudo que é bom, tudo que é puro, nisso pensai. Você deve vigiar seus pensamentos, rapaz. Cuidado. Vigia teu coração, o que fala a boca está cheio o coração. Você não pode viver xingando seus filhos, sua mulher, sua família. Cuidado. O que está dentro desse coração aí?
Então, tudo que é puro, pense nisso. A palavra de Deus, ela vai falar de uma unção que ela foi derramada sobre Jesus através do Espírito Santo. Lucas, capítulo 4, versículo 18, vai declarar: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Quanta gente, irmãos, é rico de fama e de dinheiro, de tesouros, mas é pobre para com Deus, é miserável para com Deus. Por quê? Porque ele investe aquilo que ele tem no pecado. Ele investe aquilo que ele tem, que ele ganhou com o suor dele, naquilo que fabrica o pecado. Você sabe que foi feita uma pesquisa, e o que mais cresceu no mercado é o mercado da erotização. Aquilo que se vende. Olha, o mundo, parte conhece a Deus, e dessa parte que conhece a Deus, ainda às vezes não vigia o seu coração. Deus quer que você tenha uma vida saudável. Deus quer que você tenha um casamento saudável. Deus quer que você tenha uma família saudável. Deus, meu querido irmão, Ele é o autor da fé e o autor da família. Família é uma instituição divina. E Ele quer que a tua família seja saudável. Então, cuidado, não deixe essas coisas destruir sua casa, seu tempo. A Bíblia ensina, suar do teu rosto, você vai comer o teu pão. Então, muitas pessoas também ficam em cima da internet e às vezes querendo ganhar dinheiro fácil, querendo ter uma vida fácil. Claro que todo mundo quer uma vida fácil, mas não ilegal. Não com aquilo que é ilegal. Você está entendendo, irmão? Não com aquilo que é ilegal. Queridos irmãos, seja prudente. Jesus ensinou a gente a ser prudente. A palavra de Deus fala nesse mesmo versículo que Jesus veio libertar as pessoas dessa pobreza espiritual. Muita gente é rica fisicamente, mas espiritualmente é muito pobre, é muito miserável. A palavra de Deus diz aqui, completando o versículo: Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Proclamar, isso é anunciar, falar. É o que eu estou fazendo aqui para vocês hoje. Em nome de Jesus. Eu estou aqui em nome de Jesus, orientando crianças, jovens, casais, famílias, homens, anciãos. Você acha que o diabo está contente comigo? De jeito nenhum. Mas escute, eu venho em nome de Jesus trazer essa palavra para a tua família. Pai, seja prudente. Ajude sua criança, ajude seu adolescente. Vigie, olhe, observe. Amém, meu irmão? Vamos lá. Você deve proclamar os ensinos do Senhor Jesus para ele. Nesse mesmo versículo que fala da liberdade aos presos. Quanta pessoa está com a mente aprisionada.
Deus quer recuperar essa mente, porque Deus quer o teu culto, Deus quer o teu louvor, Deus quer a tua atenção. Todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dEle, e para Ele todas as coisas foram criadas. Para Ele, você é a criação dEle, então Ele quer você, Ele quer a tua atenção, Ele quer o teu culto, Ele quer o teu coração. Deus não quer que nada venha roubar de você. Ele não quer que você se perca. Amém, meu querido? Nesse mesmo versículo bíblico, ele fala assim no final: para libertar os oprimidos. Libertar os oprimidos. Irmão, Jesus disse: a minha paz eu vos dou. Está lá em João 14. A minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe, não se entristeça o vosso coração. Quem que dá a paz perfeita? Jesus. Então, você que anda fuçando em coisas aí que só vai tirar a tua paz. Sabe por quê? As pessoas nascidas de Deus, como nós lemos lá em 1 João 3,9, as pessoas nascidas de Deus, quando elas pecam, irmãos, a mente dela se entristece, a mente dela sente a dor. Por quê? Por causa do Espírito Santo. Ela tem a mente de Cristo. Quantos aqui já cometeu um erro? Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Por falta de uma vigilância, a gente comete um erro e imediatamente, meu Deus, eu não podia ter feito isso. Não dá uma dor? Sim ou não? Dá. Por quê? Porque a tua consciência está viva. Quem não sente essa dor está morto. Já morreu. Não tem mais consciência. Então veja bem. Olha, e o diabo quer isso. Ele quer anular essa consciência. Ele quer cegar os seus olhos. Ele quer fechar para você. Sabe por quê? Jamais o vosso inimigo quer que alguém entre no céu para morar com Jesus, para cantar com Jesus, para cear com Jesus. O diabo ele já está condenado ao inferno. E quem ele puder levar para o inferno, ele vai levar. Mas Jesus não quer. Jesus por você morreu. Entendeu, irmão? E a gente tem que anunciar essas boas novas, você abraçar, abrir teu coração e dizer: eu nessa geração, eu quero olhar tudo que Deus tem para mim. E eu quero me apossar da sua palavra. A palavra de Deus fala lá em Hebreus 4. A palavra de Deus é espada. A palavra é viva, a palavra é eficaz. A palavra é santa, ela é pura. Ela te dá vida. Ouça, seja inteligente, gaste tempo, ore mais, ouça mais hinos, ouça mais louvor, ouça a palavra de Deus. Querido irmão, existem castas de demônios espiritual. O nosso horário já foi embora, mas existem castas de demônios no mundo espiritual. A terceira parte dos anjos caíram, porque eles rebelaram contra Deus, sim ou não? Caiu. Lá em Apocalipse 12 vai dizer: ai dos que habitam na terra, ai daqueles que habitam na terra. Por quê? Porque o diabo foi lançado na terra. Jesus, por exemplo, vai dizer em Lucas 10, ele disse: eu via Satanás como um raio caindo do céu. Então o diabo com seus demônios, ele está aí. E
quem ele puder destruir, ele vai destruir. Ai, pastor, eu não gosto que fala de diabo. Mas quando você entra no meio daquela anarquia, o diabinho está lá. Entendeu? Ele não parece desarma para você, falando, oiê. Ele não parece assim. Paulo vai dizer aos Coríntios que ele se fantasia até como anjo de luz. Até como anjinho de luz. Então, cuidado, irmão. Guarda os seus olhos. Guarda as suas mãos. Ore mais. Ouça mais hino. Tenha compromisso. Preencha teu coração com as coisas de Deus. Jesus ensinou no Evangelho de Marcos 9, 28. Jesus entrando na casa, os discípulos preocupados porque eles não conseguiram expulsar um demônio. E eles perguntaram para Jesus em particular, por que não conseguimos expulsar aquele demônio que estava naquela pessoa? Versículo 29 vai dizer, ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Esse tipo de demônio você tem que orar. Esse tipo de demônio você tem que jejuar. Você sabia que no mundo da prostituição só existe um demônio que a Bíblia manda a gente fugir dele? É o demônio da prostituição. Paulo vai dizer para Timóteo assim, foge das paixões da mocidade. Por quê? Atrás da sensualidade, lá está a pombagira. Você sabe o que é pombagira, irmão? É um demônio. E atrás dessa sensualidade tem uma pombagira. Cuidado com essas carcinhas que você anda vendo por aí. Cuidado. Toda mulher inteligente se veste para o seu marido. Todo homem inteligente se veste para a sua mulher. Vocês entenderam? Não precisa desenhar? Meu irmão, cuidado com o que está atrás disso aí. Queridos irmãos, comece hoje um plano de oração na tua vida. Comece hoje a profetizar. Comece hoje a proclamar as virtudes e a palavra de Deus sobre a tua casa, sobre teus filhos. Se tua mulher estiver grávida, põe a mão na barriguinha dela. Ore. Ore. Nunca se viu na história tanto aborto como nos nossos dias. Os nossos dias, irmãos, as mulheres estão abortando normalmente com o seu próprio corpo. Nunca se viu na história. Por quê? Por causa de tanta química. Tanta química da atualidade. Queridos, vigie. Em nome de Jesus, eu estou agindo como profeta aqui nessa noite. Entendeu? Vigie. Olha, quanta gente está perdendo. Eu vou pedir para você ficar de pé. Fique em pé agora. No livro de Jó, se você ler o capítulo 1, você vai ver que o diabo, ele se apresenta para Deus e o diabo, ele ficou incomodado com o culto de Jó. Quem já leu o capítulo 1 de Jó aqui? O diabo, ele ficou incomodado com o culto que Jó dava para Deus. Jó levantava de madrugada e orava. Jó orava para os filhos. Jó orava pela família. Jó oferecia sacrifícios de culto a Deus pela sua família.
E o diabo ficou incomodado. Mas Deus, ele que vê o coração, sabe? Deus vê o coração. Ele viu a fidelidade no coração de Jó. E o diabo pediu para Deus, falou, deixa eu tocar nos bens dele. Deus falou, vai lá, toca, mas na alma não. Aí tocou, tirou os bens. Jó não blasfemou. Jó disse, nu eu saí, nu para lá eu tornarei. Depois ele voltou de novo e disse, o senhor tirou os bens, mas o homem está derramando de saúde. Toca na saúde dele. Tá bom, toca na saúde, mas a alma não. Jó ficou cheio de feridas, lepras. Se coçava com as telhas, sentado em cinza. E a Bíblia vai dizer que em tudo isso Jó não pecou. E no capítulo 19 de Jó, versículo 25, com toda aquela opressão de perder tudo, com toda aquela opressão que a doença bateu nele, machucou ele, ele declara, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Deus não esqueceu de mim. Ele vive. Ele me assiste, Ele sonda o meu coração, Ele me vê. O meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre essa terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. Vivo eu sou dele, morto também eu sou dele. Irmão, isso é fé. Isso tem que estar dentro de nós. Muito bem. Jó tinha fé, esperança e coragem. Para os moços dessa geração, você quer arrumar uma namorada, você quer casar, ora, pensa, estuda as qualidades, vigia. Você, moça, olha, observa, vigia, olha as qualidades. Esse moço ora, esse moço lê a Bíblia, esse moço respeita o pai, esse moço respeita a mãe, esse moço é trabalhador. Como é que ele vive? Como é que ele vive em família? Olha bem. As virgens não foi lá com as lâmpadas lá para escolher? Você tem que ligar, filha, e observar bem, porque essa geração é má. É má. Depois que casar, não tem volta. Você entendeu? Guarda teu coração, filho. Não dê teu coração para qualquer um, não. Vigia. Você está dentro de uma igreja que prega o evangelho para você. Então guarda o teu coração. Tenha propósito. E propósito de verdade. Amém, meu irmão?